16 minutos restando para as 8, 12 graus e 7 décimos a temperatura. Tudo bem, Ivete? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Tudo bom. A conversa que a gente tem antes de entrar no ar é que devia ser gravada, né? Porque é o mais interessante de tudo. Sem filtro. Bom, eu venho emendar hoje o assunto que foi abordado na semana passada. Semana passada falei sobre aumento da expectativa de vida, o contingente de idosos que só cresce entre nós e etc. Mas hoje eu volto a esse assunto na carona de um livro que foi publicado há quase 100 anos, um livro de 1932. O livro foi publicado nos Estados Unidos por um psicólogo e o título era Life Begins at 40. Todo mundo sabe o que quer dizer isso. A vida começa aos 40. É interessante que o que o livro falava talvez tenha passado mais despercebido, mas esse título ficou famoso no mundo inteiro. Não há lugar em que não se diga, e não há quarentão, alguém que chega aos 40 anos que não ouça a vida começa aos 40. Bom, o título ficou famoso, mas o que dizia o livro? Dizia que a melhor parte da vida vinha depois da aposentadoria. Na época, é preciso recordar isso, né? Que 40 anos era a fase em que já tinha se cumprido as obrigações profissionais, a pessoa estava aposentada, tinha se estabilizado financeiramente, não tinha mais compromissos de família, de modo que agora ela tinha tempo, tinha condições para começar a viver a vida de fato. É preciso dizer que nos Estados Unidos, em 1932, e nos países desenvolvidos, a expectativa de vida estava pelos 60 anos. No Brasil, passava muito pouco dos 40. Então, até era meio escandaloso dizer que a vida começa aos 40, porque as pessoas estavam se despedindo aos 40 anos. E só para comparar, na Idade Média, ninguém esperava viver mais do que 25 anos. Então, dizer que a vida começa aos 40 em 1932 foi bem revolucionário. Primeiro, porque a vida não se estendia muito mais do que os 40 anos. Segundo, porque não se tinha pensado que depois da aposentadoria é que podia vir a melhor parte. Se o livro fosse lançado hoje, é possível que se dissesse a vida começa aos 70, ou ao menos a vida começa aos 60, porque é aí que as pessoas estão parando de trabalhar e estão podendo, com mais liberdade, aproveitar a vida. Mas tinha uma outra ideia nesse livro, que essa passou batido, praticamente, e talvez tenha uma importância igual. Ele dizia assim também no livro, o autor é Walter Pitkin. Ele dizia assim, os tolos morrem cedo. O que ele queria dizer? Que já em 1932, havia tanto conhecimento disponível sobre como cuidar da saúde, como prevenir doenças, como evitar acidentes, já havia equipamentos, porque os acidentes, como se sabe, são uma grande causa da morte prematura das pessoas. Não. Então, havia tanto conhecimento sobre prevenção de doenças, cuidados com a saúde e a prevenção de acidentes, que só tolos mesmo, dizia Pitkin, só os tolos morrem cedo. Os tolos morrem cedo. Para eles, a vida não começa aos 40. Eles já morreram aos 40 anos. Bom, então, para nós, eu vejo os rapazes aqui me olhando, para nós ficam duas coisas, eu acho, duas perguntas. Para mim, pelo menos, fica. Será verdade que a melhor parte da vida é essa que vem depois da aposentadoria, depois dos 60 ou 70? Fica no ar a pergunta, cada um que responda. E será verdade que ainda, passados quase 100 anos da publicação desse livro,
que ainda haja aqueles tolos que morrem cedo porque não acreditam em prevenção, Que não acreditam em vacina. que não acreditam em prevenção, seja de doenças ou seja de acidentes. Então, será que a vida começa aos 40, 60, 70? Os imprudentes. Será que os tolos continuam morrendo cedo? Essa tua fala, Ivete, ela me faz pensar sobre a lógica do desejo, né? Porque quando você é criança, você deseja estar no ensino médio, quando está no ensino médio, deseja estar na faculdade, quando está na faculdade, deseja arrumar o estágio, depois o emprego, depois a promoção, enfim, a gente está sempre correndo atrás e nunca chega. Parece um cachorro correndo atrás do rabo. E nessa questão etária que você coloca, me lembrei inclusive de um estudo que colocava essa faixa dos 40 a 45 como um ponto de baixa da nossa vida, que a felicidade ela seria uma curva em U. E esse período dos 40 anos seria uma espécie de vale, porque na faixa dos 40 você já conquistou boa parte das coisas que gostaria, já constituiu sua família, já definiu a sua profissão, já teve uma série de conquistas e quando olha para a situação já não enxerga muito mais alternativas. E esse nível de felicidade desde a infância, adolescência, que estaria teoricamente num ponto mais alto, vai diminuindo na medida que a gente vai conquistando coisas. Aí quando você chega nessa fase intermediária da vida, você começa a olhar para tudo que você já conquistou e começa a desfrutar mais das suas conquistas, aproveitar mais o seu tempo, já se conhece de uma forma mais profunda e essa curva da felicidade começaria a voltar a crescer para você atingir novamente um ápice já mais na idade da velhice. Pelo menos é o que dizem esses estudos científicos. Não, mas eu acho, tu chegas num ponto que tu aprendes que a felicidade não está amanhã, ela está agora. Eu ia dizer que a felicidade é um estado de espírito, né? É isso. E assim, tu não adias, não transferes, porque tu não sabe, já compreendeste, né, que o amanhã é incerto e que o que está aqui mesmo é o agora. E que a felicidade é um presente como o tempo. Não sei se foi inspirado neste livro aí que a Ivete trouxe, mas o Tigres de Bengala, uma banda da década de 90, já tinha uma música que dizia: porque você já pensou em chegar numa boa aos 40? Por que você não tenta? É muito provável. Porque não experimenta. É muito provável, Souza. Isso aí. Então tá, até semana que vem. Se estivermos vivos, né? É isso aí. Se Deus disser que sim.